Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito das próximas eleições. O fato é que nós estamos hoje vivendo um tempo de grandes decisões. As eleições chegaram, nos próximos dias, e aí devemos escolher em quem votar. O quadro que se apresenta diante de nós é muito complexo. Pessoas que se mostram como a grande solução para a nossa pátria, outros passam a ideia de que são a resposta de Deus para os nossos problemas, e diante disso nós precisamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, devemos compreender que o sistema de governo que temos, que é um democrático, presidencialista, com eleições para a escolha das pessoas que vão ocupar os cargos executivos, legislativos, não foi um sistema estabelecido pelo Senhor. Esse sistema estabelece que o povo governa pelo povo e para o povo. O sistema que a Bíblia nos mostra é o teocrático. É quando Deus governa usando pessoas que Ele escolhe, que Ele coloca, homens cheios do Espírito Santo, homens que têm um coração nele. Compreendemos que nós não podemos produzir esse modelo, nós não podemos produzir esse sistema, e que somente Deus, na sua hora, fará isso. O fato de termos um cristão governando hoje em um modelo democrata ou legislando não significa Deus governando. Deus tira reis, estabelece reis. Ele chama homens incrédulos como Ciro, Daríode, meu ungido e meu pastor. Portanto, o Senhor tem o coração dos governantes em suas mãos. E Ele vai colocar as pessoas que Ele achar que nós precisamos ou que nós merecemos. Diante disso, a conclusão é que devemos escolher as pessoas por critérios naturais e morais, sem ficar numa paranoia sobre a possibilidade de esse ou aquele ser um entrave para a igreja. Ninguém pode impedir a obra de Deus através da sua igreja. Somente a própria igreja pode deixar de ser usada por Deus por causa de displicência ou negligência. Não podemos e não devemos deixar de votar. É cômodo e confortável deixar aos outros a responsabilidade de escolher. Talvez o deixar de votar é lavar as mãos para não ser cobrado e responsabilizado pelos resultados da escolha. Somos cidadãos e, como tais, somos responsáveis pelo nosso município, pelo nosso estado e a nação. Não somos deste mundo, é verdade, mas somos responsáveis pelo lugar que vivemos. Uma curiosidade histórica é que a palavra candidato vem do fato de que as pessoas se apresentavam diante do povo para serem escolhidas vestindo roupas brancas ou cândidas, falando de suas intenções, que eram cândidas, brancas, limpas. Bem, qual a nossa responsabilidade e que tipo de pessoa devemos escolher? Primeiro, não devemos abdicar do direito e o dever de escolher homens capazes para servir aos cidadãos. Posso dizer que não gosto de política e por isso não vou votar. Agora, depois disso, não terei o direito de criticar aqueles que foram eleitos pelos que gostam de política e usam o direito de escolher. Segundo, necessitamos ter critérios mínimos nessa escolha. Devemos procurar escolher pessoas que tenham boa fama, que não sejam acusadas de desonestidade. O candidato demonstra ter vida moral compatível com a moralidade cristã. Nas suas falas, ele valoriza princípios e éticas corretas do ponto de vista de Deus. Ele não precisa ter uma linguagem evangélica, e sim um comportamento respeitoso e respeitável. Ele tem vida familiar correta, finanças sem pontos obscuros, boa reputação. As pessoas podem não concordar com seus pontos de vista quanto a ideias, mas não podem acusá-lo de problema na área financeira ou moral. Ele se mostra sóbrio e sensato, não somente com palavras, mas sua postura é de alguém equilibrado. Devemos procurar saber qual a situação familiar dos candidatos, pois aquele que pensa na família não para a privilegiar, mas para criar um ambiente saudável onde sua família vai crescer, certamente vai abençoar as outras famílias da cidade e do país.
Não podemos votar em candidatos que pretendem representar uma classe. Os cargos legislativos e executivos devem ser postos a serviço da população como um todo. Eles não podem representar religiões, sindicatos ou qualquer segmento da sociedade. Eles são para toda a população. Podem ser representantes de um bairro, mais precisamente, mas não somente do seu bairro, no caso dos vereadores. Procurar saber se o candidato a vereador ou prefeito conhece a lei orgânica do município, como também as principais necessidades do povo a que se propõe servir. O candidato, ele tem experiência naquilo para o que se apresenta ou demonstra conhecimento e competência para exercer o cargo ou a função? Deve-se tomar cuidado ao pensar em votar em líderes religiosos, pois a tendência de se criar um curral eleitoral é muito forte. E no caso de líderes religiosos que se candidatam, no mínimo eles expõem a sua congregação a uma situação constrangedora, pois pode dar a impressão que o membro da igreja tem que votar em sua pessoa e aqueles que não fizerem podem ser tidos como desleais. Devemos lembrar que as eleições são um evento civil que faz parte da cidadania e não de um movimento religioso. Estamos em uma cidade pluralista, então as eleições, as posições políticas podem ser diversas, sem que isso nos torne adversários. 7º ponto, o fato do candidato ser crente ou evangélico não deve ser a primeira razão de ter o nosso voto. Antes de ser evangélico, e principalmente por causa disso, ele precisa ser conhecido por ser honesto e de bom testemunho entre os que o conhecem. Ele demonstra ter temor a Deus. Quando fala, ele se refere a Deus de forma respeitosa ou procura usar Deus como trunfo para a sua eleição? Se ele faz isso, é sinal de falta de respeito e temor. Um lembrete: nas eleições, podemos votar em candidatos a vereador por um partido e a prefeito de outro partido. Existem as coligações, mas o voto não é vinculado. Meu caro irmão, vote, seja consciente, não se furte desse dever. Antes de ser um direito, ele é um dever. Peça ao Senhor que lhe ajude a escolher com critérios corretos. Não espere Deus lhe indicar um candidato como se fosse a pessoa que ele escolheria, mas peça sabedoria ao Senhor para raciocinar e pesar todos os detalhes. Não se engane com pessoas que usam as figuras de Daniel, Messias, Neemias, José, para dizer que Deus tem pessoas específicas e escolhidas por ele para ocuparem cargos políticos e administrativos. Esses homens citados chegaram onde chegaram através de provações, de prisões, e não se candidataram a nada, mas simplesmente se dispuseram a ser usados por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Claro, devemos orar para que os eleitos tenham o mesmo coração e disposição desses homens, que esses homens tiveram quando estavam em posição de autoridade, pois o interesse deles sempre foi o servir a Deus e o cuidar do povo. Que Deus guie a nossa vida.